A gente vai te dar. Vitor, Cris. Olha os pezinhos, cuidado. Jonathan, se acomoda. Cadê a cadeira, Jonathan? Alguém esqueceu. Você tá no chão. Tá. Já tá gravando isso? Não faço pressão. Agora eu vou falar bonitinha, porque eu ensaiei o que eu vou falar, então vai sair bonitinha. Não vai não. Olá, crianças! Adivinha? Hoje vamos falar de Sex Education. No último vídeo, quando eu conversei um pouco com as mães, eu falei sobre coisas difíceis de se conversar com adolescentes. E aí eu achei, né, da minha cabeça, que fazia sentido a gente começar a falar do quê? De sexo, que é algo que adolescente gosta de falar. E aí eu aproveitei a deixa da estreia da segunda temporada de Sex Education, que é uma série queridinha dos adolescentes, pra eu puxar esse assunto aí e a gente conversar dessas coisas aí tudo. Então, pra quem não conhece, Sex Education é uma série inglesa produzida pela Netflix e que tem 2 temporadas, né? A série conta a história do Otis, ou Otis, que é um adolescente do ensino médio que a mãe é terapeuta sexual, psicóloga. Ele, por causa de umas coisas lá, aviso, o vídeo não vai ter spoiler, então vai tranquilo que dá. Resolve fazer umas intervenções na escola que ele estuda, junto com uma colega que precisa de uma grana, de fazer uma clínica sexual lá e ajudar os coleguinhas. Eu devia estar cobrando dinheiro pra ajudar os coleguinhas, né? Deixa eu pensar nisso. Ele usa o conhecimento que ele adquiriu com a mãe e com a experiência da mãe pra tentar ajudar os problemas dos adolescentes relacionados a sexo. E tem muita coisa acontecendo nesses problemas desses adolescentes relacionados a sexo. Uma coisa que eu queria anotar de evolução de personagem é que ele, na primeira temporada, resolve os problemas lá dos coleguinhas com, né, um insuportável sabe tudo, resolve tudo. E eu gostei muito que na segunda temporada ele já dá uma, tipo, não tá dando certo esse negócio aí. E aí ele percebe que na verdade ele é só um adolescente também com um monte de problema, tentando ajudar um monte de gente com um monte de problema. E essa sensibilidade de você mostrar que por mais que o seu colega é legal e saiba tudo sobre sexo, ele também não sabe muito na prática e às vezes os conselhos dele não vai dar muito certo, não. E uma das coisas também mais interessantes, no meu ponto de vista dessa série, é apresentar de uma forma muito crua, muito sem censura, o que é sexo e o que é sexo na visão de um monte de adolescente que não sabe o que tá fazendo. Pra mim a série é incrível por esses motivos todos, então eu recomendo. Tem muita coisa pra falar sobre ela. A densidade desses personagens, a profundidade dos problemas que eles têm. Então a série aborda um monte de coisa. Eu vou me resumir nesse vídeo hoje para falar sobre a escola, né? A escola da série e a escola que você estuda e a diferença entre ela. Além de todas as outras coisas que você deve ter enumerado na sua cabeça, nós estamos falando de educação sexual. E na escola, principalmente aí no gancho desse início da segunda temporada, eles começam a discutir educação sexual porque tem uma, entre aspas, histeria coletiva. Eu não gosto dessa expressão, mas eu vou usar porque é a expressão que eles usam na série, tá? Só queria deixar claro. Uma histeria coletiva sobre uma DST causada pela falta de informação dos alunos do que é aquela DST e como se pega e como se previne. E aí o conselho de escola, ali, o diretor, os professores, os pais começam a discutir currículo. Então, para quem não sabe, currículos são os norteadores do que se ensina na escola. Então, português, matemática, história, ciência, geografia compõem um currículo. E na escola da série,
que é uma realidade em muitos países desenvolvidos, eles têm uma disciplina de educação sexual. E eles começam a discutir como não está funcionando essa disciplina quando acontece esse surto, essa histeria coletiva, onde todo mundo acha que está doente, todo mundo acha que vai morrer por causa de uma DST. Com isso, a série começa a discutir como a escola falha em apresentar esse mundo e essa discussão para os alunos. E tem uma coisa que eles falam lá, e eu queria trazer pra gente pensar na sua escola aí, que é uma fala logo nos primeiros episódios sobre ouvir os alunos. E isso é uma coisa que as escolas não fazem. Porque não dá, porque não tem tempo, porque um monte de coisa, porque tem um currículo para seguir. Não adianta você chegar lá e fazer uma educação sexual sem saber qual é o problema do seu aluno, sem saber qual é o problema do seu adolescente, sem saber o que ele pensa, como ele pensa ou como ele entende as coisas. Aí ele só reproduz um monte de coisa errada e a escola continua perpetuando esses pensamentos errados porque ela não intervém, ela não escuta o que esse aluno tá dizendo. Ela não escuta o que esse aluno tá consumindo. Ela não vê qual é a referência que se tem. E aí a gente chega na escola no Brasil, né? Que eu queria dizer que, não vou dar nomes, mas eu vou falar lá da Louca da Goiabeira, com o projeto Se Guarde, Espere, Eu Resolvi Esperar. Alguma coisa desses nomes aí que eu achei que era um meme, então eu descobri agora há pouco que não é um meme. De que não precisa educar esses jovens, que eles têm que se manter em abstinência. Essa é a realidade do nosso país, ninguém tem que fazer sexo, que vai dar tudo certo. Na teoria, maravilhoso. Também acho que adolescente não tinha que fazer sexo, eles não sabem nem o que eles estão fazendo da vida deles, quem dirá dar a vida deles pros outros. Como assim? Mentira, corta. Poxa! Me deu gatilho! Achei que era um meme, achei que era uma campanha evangélica, mas não. É um projeto do ministério que diz que os adolescentes devem se manter em abstinência, que todos os nossos problemas estarão resolvidos. Em teoria, maravilhoso, lindo, incrível. Na prática, vem a revelação maravilhosa, caso você não saiba. Sexo faz parte da vida humana. Oh my God, se você não falava, Freud. não queria saber. Freud explica. Faz parte do desenvolvimento do ser humaninho passar pela descoberta da sua própria sexualidade. Então, ele em algum momento vai fazer isso. Que se não for discutido, trabalhado, conversado com confiança, com franqueza, com diálogo, ouvindo o que esses jovens estão fazendo, o que eles pensam da vida, fazendo aqueles negócios de nude. Eles fazem esses negócios aí, viu, na internet. E, gente, a gente precisa conversar sobre isso. É complicado, sabe? Você tá expondo aí umas coisas aí que não era pra tá exposta. Pelo menos até você saber o que você tá fazendo. Aí se você me vier com um argumento, mas isso é função da família. Tá, eu vou dizer pra você, nem toda família está disposta. Nem toda família tem tempo pra isso. Nem toda família tem estrutura pra isso. Nem toda família tem conhecimento acadêmico, científico pra isso. Se você pegar em uma família, né, que não teve acesso a um capital cultural, não se desenvolveu, ela vai conversar sobre assexual com o seu filho de que jeito? Se ela não faz ideia do que é isso. Se você pegar uma família que não teve acesso à cultura, que não teve acesso à escola, que não teve acesso à educação formal, ela vai falar de método contraceptivo de que jeito? Parece que tá muito acessível, mas vamos lembrar que a gente tem milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e que não tem acesso a nada e que não é assim que funciona. O máximo que a gente consegue é atender essas pessoas na escola. Para o sofrimento dos continuistas, eu vou arrancar esse negócio daqui, porque, gente, tá fazendo uns crec que eu tô achando que é o Satanás. Então eu vou tirar. Aí eu vou falar por que da escola. Porque na escola a gente aprende. Lembra do que a gente tava falando antes? Do aprender a aprender, do aprender a conviver. É na escola que a gente aprende essas coisas. Então, na escola que a gente pode aprender a ter hábitos saudáveis. Hábitos
físicos e emocionais. Hábitos de como tratar sexo de uma maneira saudável. E aí eu não tô falando só sobre prevenção de gravidez, de prevenção de DST ou essas medidas de saúde pública, né? De saúde dos jovens. Eu tô falando de hábitos saudáveis emocionais, de como deixar o outro ter acesso ao seu corpo de maneira aberta e concreta e ilimitada. E o que você faz com isso? E você, menina, que pode dizer não a qualquer momento e se sente obrigada a estar lá pela vulnerabilidade do momento. Quem que vai discutir isso se não for a escola? Se não forem esses hábitos da escola? Quem que vai discutir assédio se muita gente é assediada dentro da própria casa? A gente tem dados aí, você põe qualquer pesquisa no Google, que você joga aí, morta por, estuprada por, e você vai ver lá no Google, pelo pai, pelo tio, pelo padrasto, pelo primo, pelo sobrinho, por um monte de homem aí que vive com essa criança na mesma casa. E você quer que essas pessoas deem educação sexual para essas crianças? Que essas pessoas ensinem como se prevenir de uma DST? Como entender o próprio corpo? Como entender o próprio prazer? Como dar limite pro outro quando você não quer algo? Se essas pessoas não têm esse acesso em casa, a gente precisa falar com elas em algum lugar. E o diálogo e ouvir esses jovens tem que acontecer aonde? Eu só vejo um caminho, na escola. Por isso, pra mim, essa série veio num momento muito oportuno, muito importante, que os adolescentes, eu sei que estão assistindo isso, estão buscando esse tipo de conteúdo, isso é muito legal. Mas vamos lá, escola. Vamos pensar nesse currículo. Vamos lá, pai, mãe, tia, família, cidadão, educador. Se você é professor e você está vendo isso, entenda, não é tirar algo da formação acadêmica para colocar conhecimento. Mas se aquele aluno está focado em descobrir outras coisas, ele não vai aprender matemática, história e geografia. Porque ele tem outras coisas para se preocupar. Que se de repente alguém der conta, ele vai ter mais tempo ou até mesmo disposição para entender o que você está falando. Então, educadores, políticos, cidadãos, educação sexual é um direito. E é um direito do aluno, enquanto estudante. E qualquer argumento que você disser que não pode falar na escola, você pode deixar aqui que eu te respondo um por um. Porque sim, é função da escola. Educar, ensinar. Aprender a aprender, aprender a conviver. Lembra? Quase um lema. Então assim, por hoje, era isso que eu queria dizer sobre política e educação sexual e Sex Education, essa série maravilhosa. Assistam, por favor, que ela é linda. E talvez eu volte com Sex Education numa análise mais profunda, com spoilers, falando de outras coisas que não sejam políticas. Mas política é importante, nós estamos num momento político importante. Então, movimente-se, porque nós estamos falando da sua educação e da educação dos seus filhos e do futuro. Então, vamos lá, gente. Tchau. Eu adorei.